Fala PE, a partir de agora começa mais uma entrevista com o candidato à Prefeitura do Recife. João Campos já chegou por aqui, seja muito bem-vindo, fica à vontade, João, mais uma vez, obrigado por participar aqui do nosso Fala PE. Às 7 horas e 10 minutos. Fica à vontade, João, seja bem-vindo. Muito bom dia, Marlon, Matheus Suca, Eduardo Lima, todos que nos acompanham aqui no estúdio, que também estão nos acompanhando pelos seus rádios. Uma satisfação estar aqui hoje, podendo falar do Recife, sobre o futuro, sobre tanta coisa que a gente pensa para a cidade. Segundo turno chegou, e aí? Fizemos um primeiro turno vitorioso, Marlon, crescente a cada dia. Não começamos em primeiro lugar, mas terminamos o primeiro turno em primeiro lugar, uma grande vitória. E agora é o segundo turno, uma campanha curta, onde a gente vai poder intensificar as nossas andanças, os debates, o diálogo. Aqui eu quero agradecer aos 233 mil recifenses que votaram em mim, mas também agradecer aos que não puderam votar no primeiro turno, mas que fizeram um exercício democrático de poder escolher, de votar, de sair de casa para escolher sobre o futuro da cidade do Recife. E eu estou aqui à disposição para poder conversar, para poder dizer o que a gente pensa, o que é que a gente acha, como é que a política pode melhorar, como é que a gente pode enfrentar problemas da cidade do Recife, entregando solução. Eu penso que quem está nos ouvindo aqui quer ouvir solução para cada um dos problemas existentes. E a gente só constrói um enfrentamento ao problema se a gente tiver coragem e capacidade de fazer. Então, eu estou animado, disposto e pronto para a gente fazer isso. E você pode fazer a sua pergunta para o candidato à Prefeitura do Recife, João Campos, às 7 horas e 11 minutos, no 3034-5522, no 986-56-5510. Faça a sua pergunta, fique à vontade, ele vai responder, tá certo? Fique à vontade, no 3034-5522, 986-56-5510, afinal, é uma rádio democrática. João, qual você acha que é o maior desafio agora no segundo turno? O segundo turno é a continuação do primeiro, a diferença desse ano que é o segundo turno mais curto. Então é você poder intensificar a apresentação das propostas, dos projetos, do plano que nós temos para a cidade do Recife e poder conversar tanto com quem votou na gente, mas com quem eventualmente não pôde votar no primeiro turno. É natural, no primeiro turno você tem um leque de candidaturas maior, no segundo turno você tem 2 candidaturas. Então agora é hora de a gente poder intensificar a conversa com os recifenses e a gente, com isso, fazer a ampliação do número de apoios. Nós fizemos uma campanha propositiva, mano. Foi a campanha que mais apresentou projetos factíveis. A gente não caiu hora nenhuma nesse jogo rasteiro de fazer desrespeito com o adversário, de fazer proposta que não tem fundamento para se realizar. Fizemos uma campanha altiva e a gente apresentou muita coisa importante, por exemplo, como um crédito popular, que você garante R$3.000 para um comerciante, alguém que está começando um negócio, poder empreender, poder montar o seu negócio. Apresentamos um programa imenso de regularização fundiária, que é dar o documento da casa, expansão do número de vagas de creche. Na área da geração do emprego, a gente anunciou o Desenvolve Recife, que vai ser um grande centro para o empreendedorismo, uma agência de trabalho, com várias ações importantes. A gente anunciou uma agência de fomento para atrair grandes investimentos para a cidade do Recife. A gente vai andar o Brasil inteiro apresentando o Recife, atraindo novas empresas para gerar emprego e renda. Então, fizemos propostas em todas as áreas que você possa imaginar nesse primeiro turno. E agora a gente vai para o segundo turno, intensificando a presença. Todos os dias eu estou na rua, estou conversando, ouvindo as pessoas e apresentando o que a gente desenhou, e aqui eu repito, com muita responsabilidade, porque ninguém consegue resolver tudo do dia para a noite, então tem que ter responsabilidade ao propor o que é que a gente pode fazer. Tá certo, 7h13, você pode fazer a sua pergunta para João Campos, ele que é candidato à Prefeitura do Recife, no 3034-5522, no 986-56-5510. Você vai contar com apoio de partidos ou candidatos que passaram aí no primeiro turno, João? Como é que vai funcionar isso? Ou não é o momento ainda? Às 7h14. Nós vamos intensificar o debate. Eu disse desde o início que a gente está à disposição para receber o apoio de quem puder nos apoiar, de quem quiser nos apoiar. Nós já tínhamos uma grande frente, Marlon. A gente tinha uma das 3 maiores frentes políticas do Brasil nessa eleição. Foi a que nós construímos, a Frente Popular do Recife. E eu sempre disse, mais importante do que a unidade num palanque é a unidade das pessoas.
Eu acredito muito na unidade. E a unidade não pode ser um elemento apenas de discurso, tem que ser um elemento da prática da vida política. Tudo na minha vida eu fui juntando muita gente. Quando a gente fez a CPI do óleo em Brasília, eu reuni todos os partidos da Câmara, a Frente em Defesa da Renda Básica, eu reuni 23 dos 24 partidos, porque eu acredito que quando a gente junta, a gente tira aquela forma de dispersar a energia quando fica só no confronto. E o que a gente deve nos unir é para poder brigar contra os problemas do Recife, não com os outros. A gente tem muita nitidez disso. Fizemos no primeiro turno e agora a gente vai ampliar sim o número de apoios, o número de escutas, para a gente trazer, quem quiser ajudar o Recife pode vir. A gente não pode se apegar às divergências. Imagine, todo mundo sempre vai divergir um do outro de alguma coisa. A gente tem que pegar o que é que nos une. Enfrentar a desigualdade do Recife nos une. Então vamos trazer para junto. Gerar oportunidade de emprego, de renda, fomentar o empreendedorismo, a desburocratização nos une. Então vamos juntar todo mundo. Então a gente parte dessa premissa, já tínhamos um time imenso e agora a gente vai ampliar a cada dia. Tá certo. Às 7h15, 7 horas 15 minutos, sobre a saúde. O que o recifense pode esperar de João Campos eleito aí em Recife, agora em Recife? Saúde, o que você pode fazer? Nós vamos fazer uma ação robusta que vai dar atenção básica. Então a expansão da rede de UPinhas, posto de saúde da família, não só a estrutura de pedra e cal, mas as equipes de atendimento. Nós vamos fazer isso levando também a humanização, porque quem chega para ser atendido no posto de saúde, no UPinha, no UPA, no hospital, essa pessoa precisa ser bem recebida, ser acolhida, com carinho, com afeto, com amor, com proteção, e nós vamos fomentar isso. Então nós vamos incentivar a ampliação da atenção básica na estrutura, nas equipes e na forma de acolhimento. E vamos além, a gente anunciou o Hospital da Criança do Recife. A gente sabe que a criança sempre tem que ser bem cuidada e acolhida, e nós vamos fazer um hospital específico para a criança, com emergência 24 horas, com UTI, com sala de cirurgia, com consultas especializadas. E por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que é fundamental fortalecer a saúde e a saúde da criança na nossa cidade. Então isso é importante. Um outro grande problema, que está me ouvindo aqui certamente sabe, é a média complexidade. Por que a média complexidade? É uma cirurgia eletiva, então uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de uma correção ortopédica, de oftalmológica, né, de olho, de varize. Você demora muito tempo para conseguir marcar, seja um exame ou seja uma cirurgia. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer parceria com o setor privado para garantir que num horário ocioso dos hospitais privados a gente consiga fazer esses atendimentos para o serviço público através da rede privada. Então imagine o que é, você pega à noite ou aos finais de semana, os hospitais privados do Recife podem fazer cirurgia, como acho que eu aqui citei, na população do Recife, numa parceria, num convênio com a prefeitura da cidade. Com isso a gente vai ajudar para reduzir a fila de espera, tanto para exame quanto para cirurgia ou para consulta de especialistas. Tá certo. A primeira pergunta, às 7 horas e 17, o Severino Ramos, da Mostardinha, ele fala que no bairro dele tem muitos problemas sobre calçadas e tal. O que você pode ajudar nisso se eleito? Severino, obrigado pela sua mensagem. Ontem mesmo à noite eu estava andando na Mostardinha, um bairro que eu gosto muito. Inclusive um bairro que vai ganhar, a gente estava falando de saúde, vai ganhar uma UPA especialidade. É uma unidade de pronto atendimento específica para consulta, exame de imagem, de diagnóstico. E sobre calçadas, a gente tem uma cidade muito desigual e uma cidade que ela cresceu erradamente ao longo do tempo. Então tem muita coisa a ser feita. Sobre as calçadas, a gente vai investir 70 milhões de reais nos próximos 4 anos só na recuperação de calçadas, para garantir uma melhor acessibilidade. E a gente vai além. A gente pegou as escadarias do Recife, nós vamos colocar novos corrimãos em mais de 500 e mais de 1.000 escadarias serão recuperadas. Então, não só as calçadas, mas as escadarias da cidade do Recife também terão um cuidado especial. Porque se a gente faz isso, a gente garante o direito de ir e vir das pessoas, de um idoso, de uma criança, de uma pessoa com deficiência. Então, vamos ajudar sim na recuperação e melhoria das calçadas da nossa cidade. Às 7 horas e 19 minutos, a gente está falando sobre saúde, vamos falar agora sobre esporte. Matheus está aqui, ele é o nosso correspondente esportivo aqui durante a Interativa, durante toda a nossa programação. Bom dia, Matheus. Bom dia a você, Marlon, bom dia, candidato João Campos. O que eu gostaria de saber, na verdade, é o equipamento Geraldão, ele foi reformado. Que projetos o senhor teria para ele?
O Geraldão ficou pronto, é um grande equipamento de esporte da nossa cidade e de entretenimento. A gente já viu mesmo durante a pandemia, né, quando ele foi inaugurado, já começou a ter campeonato de futsal e de outras atividades esportivas. Qual é o nosso objetivo com ele? Nós vamos atrair grandes campeonatos nacionais e internacionais para o Geraldão, de diversas modalidades, de futsal, de vôlei, de basquete. E ele também é um grande centro de entretenimento. Tem uma geração que conhece bem isso e que lembra de grandes concertos musicais, de apresentações, de shows, de festivais que eram feitos no Geraldão. E a gente vai poder fazer isso. E ele vai ter um importante papel no fomento ao turismo, porque ele é um equipamento moderno e que fica numa distância muito perto do aeroporto do Recife. Então, imagine o que é você poder fazer um congresso, fazer um evento que atrai turistas e que está extremamente perto do aeroporto. Isso é um ativo importantíssimo que a gente vai poder utilizar e o Geraldão vai se consolidar como um importante equipamento de entretenimento, esporte e lazer da cidade do Recife. Às 7 horas e 20 minutos você pode fazer a sua pergunta para o candidato à Prefeitura do Recife, João Campos. Às 7 horas e 20 minutos a gente está transmitindo aí pelo Instagram da Interativa, no www.interativafm.com.br, no nosso aplicativo e também no nosso site. O João Pessoa, do R2 Ibura, João Pessoa é o nome dele. Seleito, o que você fará para o Recife? Afinal, está precisando de muita coisa para melhorar, principalmente no Ibura. Que é bem grande o Ibura, né? João, meu xará, agradeço aí pela pergunta, é uma pergunta bastante ampla. O Ibura, como o Marlon falou aqui, de fato é grande. Eu digo, se o Ibura e Casa Amarela se declarasse independente do Recife, seria a segunda cidade de Pernambuco, né? Porque são muito grandes. Nós temos uma série de ações para a cidade em áreas diferentes e que todas elas miram redução da desigualdade social. E desigualdade não é só desigualdade de renda, é desigualdade de acesso à educação, à informação, à conectividade, ao emprego. Então nós anunciamos uma série de ações que a gente já passou aqui sobre elas nessa área. Agora eu posso lhe dizer que a nossa prioridade absoluta é a educação. A gente vai duplicar o número de vagas em creche. Hoje são 6 mil, a gente vai chegar a 12 mil, fazendo isso com a iniciativa privada, o terceiro setor, as creches comunitárias, porque sozinho a prefeitura não consegue fazer essa expansão. Nós vamos fazer um grande programa de alfabetização. Alfabetizar na idade certa, a gente garante que a criança vai ter a liberdade de escolher sobre o seu futuro. E por fim, a gente vai fazer uma ação voltada à qualificação para o jovem, na área de tecnologia principalmente. O que é isso? Nós vamos pegar o jovem da escola pública, dar um curso, uma bolsa integral, 100%, para um curso tecnólogo na área de tecnologia. O que é isso? Em 2 anos e meio ele vai estar formado em nível superior na área de programação, de design de software, de tecnologia. Com isso, a gente garante que ele vai ter um emprego, porque tem 1.500 vagas abertas no Porto Digital, e a média de remuneração é 5 a 6 vezes maior. Então, a gente vai conseguir dar esse salto para garantir que a empregabilidade do jovem do Recife melhore a cada dia. João Campos está aqui, ele que é candidato à Prefeitura do Recife, às 7 horas e 23 minutos. Você pode fazer a sua pergunta no 30 34 5522, no 98656 5510. O Danilo Daniel, ele é comerciante no centro do Recife e pergunta sobre a revitalização do centro, moradias e segurança no centro da cidade. Às 7h23, João, fica à vontade. Danilo, muito obrigado pela sua pergunta. O centro do Recife é um tema perguntado em todas as entrevistas, reuniões que a gente vai. O que é que a gente anunciou? Nós vamos fazer um escritório de gestão específico para o centro do Recife, tanto para o bairro do Recife, como para a ilha de Antônio Vaz, que é São José, Santo Antônio, Cabana da Joana Bezerra. O que é que esse escritório vai fazer? Ele vai priorizar todas as ações. Então, limpeza urbana vai ter específica para o centro, controle urbano específico para o centro, a parte de segurança específico. A gente vai juntar todos os órgãos que decidem sobre o centro do Recife. Então, órgãos do Estado, Prefeitura e Governo Federal. Porque com isso, a gente vai conseguir fazer uma melhoria na legislação e fazer com que seja atrativo você investir no centro da cidade. Então, você junta IFAM, Patrimônio do Estado, Patrimônio da Prefeitura. Com isso, você consegue agilizar o licenciamento de obras, os alvarás para o centro da cidade e fazer uma grande revitalização. Mas eu não acredito na retomada do centro sem que haja um amplo processo de ocupação de moradia no centro da cidade. Por isso que a gente anunciou que a gente vai fazer um projeto de revitalização da Avenida Guararapes,
junto com a iniciativa privada, para poder construir ambientes que possam ser requalificados para moradia. A gente precisa colocar as pessoas para morar no centro da cidade. E outra grande ação do centro vai ser a Avenida Dantas Barreto. A gente vai fazer o que fez na Nova Conda Boa Vista, nós vamos fazer na Dantas Barreto. Com isso, a gente garante que ela vai ser revitalizada, as calçadas reorganizadas, pontos de comércio, e ela vai ser um grande cartão postal da cidade. Por quê? Porque com o projeto do Estelita, a Dantas Barreto ela vai bater no Estelita e vai ser um grande ponto de acesso da Zona Sul para o centro. Então todo mundo para ir de uma área para outra vai passar por ela. E a gente vai fazer essa grande revitalização e ampliar a segurança. A segurança no centro tanto vai ser feito com diálogo com a polícia militar, mas nós vamos também pegar contingente da Guarda Municipal do Recife e colocar eles nos centros de comércio, como é o caso do centro do Recife, para eles fazerem a proteção daquelas áreas. Com isso, a gente vai estar protegendo o comércio da cidade, a geração de emprego, de renda, a segurança das pessoas ao ir e vir. Então, essa é uma prioridade nossa. Às 7h25, você que ligou o rádio agora em 102.1, você pode acompanhar a entrevista com o candidato à Prefeitura do Recife, João Campos, no www.interativafm.com.br com Y, também no nosso aplicativo e também no Instagram da Interativa, @InterativaFM. 7h26, é informação e música. Este é o Fala PE. Bom dia. Informação. Fala PE Interativa. Hoje eu estava vendo, a gente está transmitindo pelo Instagram, mas como perguntar, não tem problema. Estava vendo uma postagem, até uma chamada da prefeitura, sobre o negócio do debate, né? Você não ia e tal, aí você vai em todos os debates. Não, eu vou em debate, porque ela começou a tomar uma perua que eu não ia, então não todos. Matheus vai entrar no próximo bloco com pergunta economia. Amanhã tem um, sexta tem outro, próxima semana tem 2. São 3 debates de TV, né? Televisão é a TV Jornal? Rádio Jornal, TV Jornal. Vou aproximar aqui pra não ter que virar, não. TV Jornal, TV Clube. TV Clube também vai fazer? TV Globo também vai fazer. Jornal Clube Globo. Todo mundo. Só a tribuna aqui não. Só a tribuna aqui não. Mas desde o início, eu queria todos os debates. Eu queria o que eu mais queria, desde o início era debater. Mas é um confronto que... É bom o cara debater a cidade, debater a política. Você viu esse E a quantidade de filme, pessoas, que tem vendo ali é muito importante para todo mundo. E muita gente acompanha mesmo o debate. É dali que sai a decisão do voto, normalmente. E também essa campanha foi muito nas redes sociais, né? Foi bem diferenciada. Hoje tem? Oi? Hoje tem nossa caminhada até a esquina. E a gente tá na live, viu? Não, tem não. Tem não, porque eu tô seguindo a dieta do nutricionista agora. Ah, não, legal, velho. Legal. Do jeito que ela Eles fala. estão com cara de fazer dieta mesmo. Legal, não, boa. Vocês dois aí. Boa, velho. Boa, parabéns, Com Marinho. batata doce, agora tem umas horas. Como é, rapaz? Batata doce com ovo cozido. Pode até ser normal, filho. Agora só pode ser um. Eu como geralmente 3 pra cima, né? Tem uma amiga minha rindo ali por trás do computador, mas eu não vou dizer o nome dela não. E Tabata, tá aqui, João? Tabata, desculpa. Ela tá em Brasília, vem no final da semana. A semana... Quero que eu estivesse acompanhando aqui nessa jornada do segundo turno. Vai voltar. Mas aí tem pauta lá no Congresso. 7h28 agora, 7h28. Este é o Fala PE. A entrevista hoje é com o candidato à Prefeitura do Recife. Você que ligou o rádio agora. João Campos está aqui na Interativa, a nova rádio de Pernambuco. E a gente está transmitindo aí em todas as nossas redes sociais. Antes do Matheus fazer a pergunta, o Alexandre Simão, ele fez uma pergunta bacana aqui. Sua gestão terá algum projeto para melhorar o transporte público? Como fazer uma extensão nas linhas férreas do metrô do Recife? Obrigado pela pergunta, Matheus. É importante a gente falar de mobilidade sempre. Sobre as linhas férreas, o metrô do Recife ele é do governo federal, então a prefeitura não tem gerência sobre ele, é importante ser dito isso.
é um modal importante de transporte, mas que aqui pertence ao governo federal e a gente tem que deixar isso muito claro. Em relação ao transporte, a gente tem 70% das pessoas do Recife utilizam as calçadas e o transporte público. Então nós vamos fazer uma priorização efetiva do transporte público. Como é que a prefeitura faz isso? Primeiro é expandindo a rede de faixas exclusivas, a faixa azul, que não existia, foi feita a partir da gestão do PSB. O que é que a faixa azul ela garante? Ela garante que numa via o transporte público vai ter prioridade. Então ele vai ter um tempo mais rápido de deslocamento, porque ele vai ter uma faixa exclusiva. Tem que fazer isso. Nós vamos trazer a engenharia de tráfego com mais força. O que é a engenharia de tráfego? É quando você pode reorganizar fluxo e rota de via, tempo de sinal, para você priorizar sempre a condução do transporte público. Isso é possível ser feito. E o outro ponto é a gente vai ocupar com maior vigor a posição da Prefeitura do Recife no consórcio metropolitano de transporte. Porque com isso a gente consegue cobrar para que as empresas tenham uma maior quantidade de ônibus e melhor qualidade, que as rotas sejam otimizadas. Então você tem que garantir uma melhor rota possível. O que é isso? É você garantir que a rota que saia de um canto e chegue no outro, ela seja otimizada, ela passe pelo melhor caminho para fazer isso em menos tempo e poder pegar um bom número de pessoas no meio do caminho. Tem como fazer isso. A gente vai fazer um debate importante sobre a requalificação das paradas e dos pontos de ônibus. A gente vai fazer um movimento robusto para isso. E com isso a gente vai garantir a melhoria do transporte e da mobilidade. E nós anunciamos também mais 100 km de ciclofaixas e ciclovias na cidade. Esse hoje tem 150 km, nós anunciamos mais 100 para os próximos 4 anos. Com isso, a gente inclusive vai ligar a Zona Norte e a Zona Sul da cidade e vai dar garantia para que a pessoa que vai trabalhar ou vai estudar ou vai, enfim, se locomover na cidade de bicicleta tenha a segurança de que está numa via segura e numa via que vai respeitar o ciclista. A você, 7h31, 7 horas 31 minutos. Matheus, faça sua pergunta, fica à vontade. A minha pergunta diz respeito justamente à economia. A gente viveu um período, está vivendo ainda para muita gente, um período de dificuldade financeira e dificuldade econômica, principalmente para MEIs, que são os microempresários individuais, aqueles que vivem de pequenas vendas, mas infelizmente só tem essa renda para viverem. O que o senhor poderia propor para esse pessoal a partir da Prefeitura do Recife, algum projeto de repente de fomento, de incentivo para esse tipo de negócio, para o microempreendedorismo individual? Com certeza, Matheus, importante a sua pergunta. A gente vai focar muito no emprego e na renda e no empreendedorismo. Então, quando a gente pega, o Recife tem mais de 60 mil mês, nós vamos oferecer o crédito popular, são R$3.000, 4 meses de carência, 12 para pagar, e você pagando em dia, a prefeitura paga a última parcela. Com isso você garante uma ajuda financeira para o microempreendedor poder atravessar a crise, ou se ele não tiver ainda o CNPJ, a gente abre o CNPJ para ele e ele começa a empreender. A própria prefeitura abriria esse A gente vai CNPJ? bancar a abertura. Então, o custo para a abertura do CNPJ, para quem quiser receber o crédito popular, vai ser zero. Porque a prefeitura vai bancar a abertura do CNPJ, pagando as taxas, para garantir que alguém que queira empreender ou que já empreende possa abrir e formalizar o seu negócio e receber o crédito de R$3.000. Essa vai ser uma ação importantíssima para a gente poder dar essa força, esse suporte para a geração de emprego e renda e movimentar a economia da cidade. Mas aí quem está do outro lado, Marlon, esse ponto se pergunta, o MEI, né, o microempreendedor individual deve estar se perguntando, é preciso dar alguma coisa em troca, tipo em garantia, para receber esse valor? Não precisa dar nada em garantia, inclusive a gente vai abrir oportunidade para quem está negativado. O banco certamente vai fechar a porta para você, vai botar uma taxa de juros altíssima. Nós vamos colocar de 0,99 e a gente vai garantir que o negativado pode ter acesso ao crédito popular, só precisa firmar um contrato junto com um fiador, são 2 pessoas que assinam um contrato e a gente vai oferecer esse crédito para quem está negativado com a taxa de 0,99. Quantas parcelas? São 4 meses de carência para começar a pagar, depois 12 parcelas de 3.300 e a prefeitura paga a última parcela se você pagar um dia. Isso é equivalente a pagar a última parcela, você não pagar juros. Então, é basicamente um crédito que pode ser feito sem juros.
Projeto interessante, Marlon. Parabéns. É 7h34 agora, mas o fiador pode estar negativado também ou não, João? Pode sim, pode sim. O governo do estado tem um programa parecido, Mauro. Sabe qual é a inadimplência? 3%, é muito baixa. Isso significa que o recifense é um bom pagador. O recifense, ele é uma pessoa altiva, aguerrida, que tem disposição, que tem compromisso. Então, se der uma oportunidade, ele vai longe. O que a gente precisa é ajudar as pessoas a ter a oportunidade, a dar essa força. Porque quando a gente dá a força, o recifense dá um cambão, ele cresce, ele vai longe. É isso que a gente vai fazer. E também por causa dessa pandemia, muita gente está negativado porque ficou sem trabalhar, perdeu o emprego. Então, com certeza, precisa desse apoio da prefeitura para melhorar as coisas. Às 7h35, todo mundo, essa pergunta não pode deixar de estar aqui, essa disputa familiar. Você acha disso? Como funciona? Existe um respeito mútuo? Veja, Marlon, não é uma disputa familiar, são dois partidos políticos diferentes, que formaram frentes diferentes, que apresentaram candidaturas diferentes, programas de governo diferentes, e estão disputando uma eleição. Então, um pré-requisito para você disputar uma eleição é você ter a filiação partidária e fazer a inscrição na eleição. Então, são candidaturas de partidos políticos completamente diferentes e que estão com programas diferentes para a cidade. Então, não há disputa familiar. São dois partidos diferentes. Tá certo. Às 7h36, o Júnior de Areias, eleito, o que você vai fazer com as câmeras e radares? Porque toda hora a gente leva multa. Veja, Júnior, nós vamos fazer uma grande ação de conscientização e educativa para a gente fortalecer a conscientização antes da punição. Naturalmente, existe uma legislação federal que rege as normas de trânsito. As cidades todas, Brasil afora, são obrigadas a fazer a fiscalização e o monitoramento do trânsito. E a ideia é que a gente faça isso cada vez mais de maneira digital, botando um radar, botando sensor e tirando a fiscalização humana das ruas para a gente evitar qualquer tipo de erro. Mas aqui eu tenho um compromisso de a gente fortalecer a conscientização. Antes da punição, pode vir o educativo e o movimento de conscientizar para aquilo não se repetir. Tá certo. 7h37, você deve fazer a sua pergunta para você definir o seu voto. Vem aí, o segundo turno tá aí já, tá no dia da eleição. Então, você já definiu? 30 34 5522 98656 5510. Faça a sua pergunta. É muito difícil um candidato vir aqui e responder as perguntas de todo mundo. Fica à vontade, faça a sua pergunta. A gente está aqui para fazer todas as perguntas que você, eleitor, para definir o seu voto. Liga pra cá, 30 34 5522 98656 5510, também no nosso aplicativo, no nosso site e também no Instagram, no @interativofm.com. Você pode também participar. O Sandy Cleito Jardim Atlântico pergunta, ao invés de fazer novos hospitais, João, por que você não acaba de resolver o problema dos que já tem? Porque a gente tem que abrir em duas frentes. Quando a gente faz uma coisa na vida, ela não necessariamente exclui a possibilidade de fazer a segunda coisa. A gente precisa sempre estar recuperando e fortalecendo os hospitais existentes, mas precisa ampliar também, porque há um déficit. Há um déficit. Quando a gente fala que há uma demora para fazer uma cirurgia, um atendimento, uma consulta especializada, é porque há falta de vaga, há falta de especialista. Então, quando a gente anuncia que vai fazer o Hospital da Criança, não significa que a gente vai deixar de cuidar dos outros hospitais. Mas a gente tem que fazer as duas coisas, porque sempre vai ter o que fazer. Então, aqui está o nosso compromisso de fazer sim o Hospital da Criança do Recife. O Recife que conquistou o Hospital da Mulher, o Hospital do Idoso, vai ter o Hospital da Criança. E nós vamos fazer também a recuperação, sempre manutenção dos hospitais existentes. 7h38, 7h38. O que você pretende fazer para conquistar a confiança do eleitor agora, daquelas pessoas que não votou em você? Marlon, a primeira coisa é não mentir, falar a verdade. A verdade liberta, a verdade é o elemento mais importante da relação de confiança entre as pessoas. Confiança você só tem quando existe verdade. Então, eu não estou aqui para dizer que eu vou resolver tudo do Recife, que eu vou fazer tudo, não. Porque eu vou falar a verdade. Muitas vezes a resposta que a gente vai ter que dar é não posso fazer assim, não dá para fazer assim. Não é o momento. Não é o momento, não tem dinheiro para fazer isso. Mas eu não abro mão de falar a verdade. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa transparente e eu digo o que eu penso. Eu digo o que eu penso porque se a política precisa melhorar e tem que melhorar muito, é porque a política tem que falar mais verdade. Tem que ter coragem de andar na rua
ver um problema, ouvir a pessoa e dizer a verdade. Irmão, irmã, eu entendo que isso é importante, mas isso eu não consigo fazer agora. Por isso, isso e isso. Então, eu vou falar a verdade manhã, tarde e noite. E isso é um compromisso que eu tenho. Eu jamais viria aqui para ser candidato se eu não tivesse essa prerrogativa de ter a liberdade de falar o que eu penso, o que eu acho e dizer a verdade. Então, com a verdade, nós vamos sim aumentar o número de apoios, trazer mais pessoas. Respeitar, você viu quando eu aqui agradeci? Eu agradeci quem votou na gente, mas agradeci também quem não votou, mas que exerceu o seu papel cidadão de votar. Porque só tem direito de reclamar, de cobrar quem participa. Então, minha gente, não deixem de participar da eleição. Escolham. Olhem o que os candidatos têm apresentado, têm dito. Não vamos acreditar em promessa falsa, em promessa... Porque falar é muito fácil, difícil é sentar e fazer. Difícil é mostrar e tirar do papel. Então, confiem na gente. Um dia vocês confiarem em Eduardo Campos e viram o que é que ele fez para Pernambuco. Viram ele fazer hospital, UPA, estrada, escola. Deu certo. Eu queria que vocês confiassem em mim para a gente fazer muita coisa junto. A 740 também, porque não tem recurso público para fazer tudo que necessita, né, João? Fala a verdade. Por mais que tenha, você tenta aumentar a renda e tal lá da prefeitura, não consegue resolver o problema de todas as pessoas. Então o eleitor tem que escolher aquele candidato que fale a verdade, que dá para fazer o que dá com o dinheiro que existe. Mano, você cuidar de uma cidade não é diferente de você cuidar de uma família, cuidar de um filho. Que é o seguinte, imagine uma mãe, você está me ouvindo, você é mãe, você tem um filho. Seu filho vai passear com você no shopping ou num comércio e ele vê um brinquedo que ele gosta muito e ele fica pedindo, mãe, eu quero esse brinquedo, eu quero esse brinquedo. E você ama seu filho, você quer ver ele feliz, você quer dar a ele aquele brinquedo, mas se você não puder comprar naquele momento, não tem o que fazer. Então, na política, a gente tem que ouvir as pessoas e cuidar como se cuida de um filho, como se cuida de um parente, de um irmão, entendendo que as demandas são importantes, mas a gente tem que dizer a verdade, o que dá e o que não dá. E como é que a gente faz isso, já que não tem dinheiro para tudo, nem se consegue resolver tudo? A gente tem que priorizar. Então é ter prioridade na vida, como você também tem para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família, você prioriza. O que é fundamental, o que é mais importante? E para a gente priorizar na política, eu faço sempre o seguinte, Marlon, o que é que a gente pode fazer com menos recursos e que ajuda mais pessoas? Então, quando a gente faz isso, a gente consegue priorizar ações de maior impacto. 7h42. E você, já fez a sua pergunta no 3034-5522, do 986565510? João Campos está aqui para responder a sua pergunta. Normalmente político não faz isso, abre para responder a pergunta de todo mundo. Ele está aqui respondendo todo mundo, os que votaram e os que não votaram nele. E que vão votar, e aqueles que não votaram em nenhum, que, vamos dizer assim, não foi às urnas. Vote, é muito importante. O Jefferson do Ibura responde, João, se eleito você tem algum projeto para os ambulantes? Ele fala aqui do bairro de São José, mas os ambulantes no geral. Veja, Jefferson, o Brasil tem um grande desafio que é não incentivar as pessoas à formalização. O Brasil é um modelo muito burocrático, com uma carga tributária alta e que termina fazendo com que as pessoas não se formalizem. Qual é a grande ação? Primeiro a gente tem que reorganizar isso no Brasil, fazer um sistema tributário que inclua as pessoas e que a gente formalize as pessoas. Mas na cidade do Recife a gente tem que fazer o dever de casa. É sempre uma linha muito tênue entre a formalização e a informalização. Então nós temos que ter bom senso para fazer isso. A gente nem pode fazer com que as pessoas que estão sem emprego e sem renda, elas passem extrema necessidade, não possam comercializar um refrigerante, uma água, um espetinho. Então a gente tem que entender que essa pessoa está ali trabalhando porque ela não conseguiu uma vaga de emprego, porque ela não teve a oportunidade de trabalhar. E a gente tem que ajudar ela sim. A gente tem que entender que quem está trabalhando na informalidade não é porque acha excelente trabalhar na informalidade, é porque não encontrou uma outra alternativa. Então eu fico aqui à disposição para a gente poder fortalecer a relação de trabalho, de emprego, e que a gente tenha bom senso, que a gente tenha bom senso que na crise é preciso ajudar sim quem é pequeno, é preciso ter compreensão que tem espaço para todo mundo, e que isso também não vire uma onda de desorganização da cidade, e que a gente perca o freio, e isso termine penalizando também o comércio formal. Não, por isso que eu disse que é uma linha tênue de bom senso.
A gente tem que entender um lado, mas tem que entender também que isso não pode inviabilizar quem tem o seu comércio formal e paga imposto. Como é que a gente faz isso? Com bom senso, ouvindo, escutando e conversando. O Rafael do Cordeiro pergunta como será feita a isenção do IPTU para as pessoas de baixa renda. 7,44. Nós temos uma previsão legal para fazer isso e a gente vai fazer isso, Jefferson, junto com o programa de regularização fundiária. Nós vamos dar 50 mil documentos de casa, né, escritura em cartório, que vai beneficiar aí umas 200 mil pessoas. E para todas essas famílias de baixa renda, vai ter a isenção do IPTU, vai ter essa garantia legal. Com isso a gente dá o documento, mas a gente não vai cobrar o imposto. A gente quer dar a garantia de que você terá seu documento, a segurança de que a casa é sua e ninguém toma. 7h45, este é o Fala PE. Você pode fazer sua pergunta no 3034-5522, no 98656-5510. João Campos, ele, candidato à Prefeitura do Recife, está à sua disposição. Matheus tem mais uma pergunta, às 7h45. Matheus, é você. Sob o ponto de vista social, Marlon, e candidato, o que eu gostaria de saber é a respeito principalmente dos moradores de rua, que a gente viu também durante essa pandemia uma incidência muito grande, por N motivos, seja motivo de ordem meramente pessoal, familiar, ou motivo também de ordem econômica, aí eu retomo o assunto da economia de forma indireta. O que dizer a respeito de projetos para essas pessoas que necessitam do Estado, porque só tem, quando eu falo Estado, obviamente me refiro ao aparato governamental do município, ele só tem esse aparato para se apoiar. Nós vamos fazer uma série de ações de proteção que vão dar assistência ao empreendedorismo. A gente vai fazer 3 centros para a população em situação de rua, 2 deles focados para criança e adolescente. A gente vai fazer um centro-dia para a pessoa idosa, porque esse centro-dia para a pessoa idosa, ela garante o acolhimento da pessoa idosa as terapias de fisioterapia, de fono, terapia ocupacional, para você fazer uma inserção produtiva do idoso. E a gente vai fazer uma expansão da proteção da assistência, chegando até o empreendedorismo. Por quê? Porque quando a gente fala em inclusão, também está dentro, você dá a chance da qualificação profissional, da vaga de emprego, de quem quiser abrir o seu negócio. A gente vai fazer o Desenvolve Recife, que são 3 centros de empreendedorismo. A gente não vai gastar R$1 a mais para fazer isso, a gente só vai juntar os serviços. Quem daqui sabe onde é a agência de trabalho da Prefeitura do Recife? Quem daqui sabe onde é a sala do empreendedor? Então, nós vamos juntar esses equipamentos e outros em únicos espaços, um no Iburo, em Casa Amarela, e um no centro, para garantir que se um jovem quiser montar um negócio, ele vai procurar esse centro, ele vai ter lá um consultor à disposição dele para, de maneira gratuita, dizer, você abre seu CNPJ assim, você tem que fazer um modelo de plano de negócio assim, você tem que construir um fluxo de investimento dessa forma. E aí você vai ter uma orientação para o empreendedorismo. Recife vai se transformar numa capital que fomenta o empreendedorismo. Nós vamos fazer uma revolução digital, fazer a maior transformação digital com inovação aberta que o Brasil já viu. Por que a gente vai fazer isso, Matheus? Porque hoje a sociedade está num momento digital. As pessoas falam no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, mandam um comentário aqui na rede social. A gente está transmitindo pela rádio e está pelo Instagram também. E o poder público não está nessa velocidade. A gente está no analógico e a gente precisa dar um salto de competitividade. Como é que a gente faz isso? A gente tem que digitalizar os serviços públicos. Porque hoje é muito mais fácil você utilizar uma rede social do que você fazer uma reivindicação formal à prefeitura. Não dá para ser assim, mudou, minha gente. Isso é um compromisso meu e da nossa geração de fazer isso. Falando nisso que você está falando, são 7h48, eu tenho um cliente meu aqui, ele está com uma dificuldade na prefeitura sobre alvará. Por que existe essa dificuldade tão grande para liberar um alvará para um cidadão que quer dar emprego, precisa dar um emprego? Ele já está aí, só para você ver o tanto que é interessante. Ele fez um anúncio achando que o alvará ia sair com 30 dias, sabe, João? E aí o que acontece? O alvará não saiu e ele anunciou e perdeu o dinheiro. Pagou, né? E perdeu o dinheiro. Por que não conseguiu abrir a empresa dele? O que vai melhorar essa com... Você está falando de digitalização? Com isso, com certeza, vai acabar essa burocracia, né? Com certeza, Marlon. Você deu um exemplo clássico aqui. O que é que existe hoje, Brasil afora?
você vê o empreendedor, o empresário, o comerciante, ele quer gerar emprego e ele tem que vencer a burocracia, romper as cercas no peito para conseguir gerar emprego e renda. Isso tem que ser ao contrário. A gente tem que incentivar, o poder público tem que ser um parceiro do cara que quer gerar emprego e renda. Uma ação como essa, qual é o grande problema? Você tem hoje um conjunto de legislações e que a decisão sobre um alvará, a decisão sobre uma licença, ela não está só numa legislação, ela está em várias. Então você precisa fazer uma interpretação de várias legislações para poder dar o ok. E aí isso esbarra numa análise que demora muito. A gente tem que pegar esse conjunto de leituras dessas leis e colocar isso num processo automático de liberação. Então, o processo, o investimento ou o negócio é de baixo impacto? Então, vamos fazer uma liberação automática e depois a gente faz a fiscalização disso. O que não pode é ser um grande problema e desafio você tirar um projeto do papel. Então, com essa transformação digital, a gente vai conseguir acelerar o processo de alvará, de licenciamento, de visita sanitária, de alvará ambiental, de patrimônio histórico, tudo isso respeitando o meio ambiente, patrimônio histórico, mas podendo fazer com que as coisas andem mais rápido. Porque, mano, a crise é muito grande. O mundo inteiro está em crise, minha gente. Aquela expressão, todo mundo está achando bom, está ruim, sempre é uma força de expressão, poucas vezes é verdade. Agora é verdade. O mundo inteiro está no mesmo barco de vencer essa danada dessa pandemia. Qual é a obrigação que nós temos como Recife? Fazer o Recife largar na frente. E a gente vai fazer isso, porque a gente vai botar muita energia à disposição. E não é só fazer mais diferente, não é só fazer mais com menos, não. A gente vai fazer diferente também. Quando a gente traz o compromisso de desburocratizar, é porque a gente vai fazer diferente. Então, podem acreditar. Às 7h51, você deve fazer sua pergunta. Eu queria que você falasse para as pessoas que não foram para as urnas no dia 15. Você que não votou no dia 15, eu queria pedir que você pudesse fazer uma reflexão. Muitas vezes eu andei nas ruas do Recife, Marlon, e as pessoas sempre nos acolheram muito bem, declararam muito apoio. E eventualmente tinha uma outra pessoa que dizia, não vou votar em ninguém, eu não estou chateado com a política. De fato, a política tem que melhorar muito, muito. Mas você não melhora a política se você não participar. Você não melhora a sua cidade se você não fizer a escolha. Então, é importante você escolher, é importante você participar. Minha gente, eu tive a oportunidade de ser eleito por 460 mil pernambucanos para ser deputado federal. Eu não cheguei em Brasília porque eu quis ou por uma indicação pessoal, não. Foi pela confiança das pessoas. Ninguém muda uma partida de futebol se não entrar em campo. Se você quer melhorar a política, faça a sua parte. Você tem que votar, você tem que participar, você tem que escolher. Então, não deixe de votar nesse segundo turno. Não deixe de analisar as propostas, os posicionamentos, a coerência, o compromisso que cada um tem com o futuro da cidade. Mas vote, faça a sua parte. Faça a sua parte, exerça o seu direito, porque com isso você está garantindo que a cidadania vai ser feita. Às 7h53, é informação e música. A gente vai tocar uma música e a gente volta para as considerações finais. E ele vai falar também o que ele vai fazer para o Recife se eleito. 7h53. Música e informação. Fala PR Interativa. E essa pandemia, irmão? Com esse negócio agora no segundo turno? De quem? Que tem mais gente aí nos hospitais e tal. Já a saúde está monitorando. O TRE já soltou as diretrizes. As diretrizes, né? Então, tem mais de 20 dias que a campanha é só porta a porta. Não tem reunião mais nada. Tá cansado, não tá? Rapaz, não tô desse direito, não. Não tá motivado. Firme e forte. Agora eu durmo muito pouco. 5 horas, 4 e pouco, 6 horas. E consegue acordar numa boa. Firme, meu amigo. Firme. Comigo é serviço manhã, tarde e noite, madrugada. Porque quando você tá num projeto, né? Você se envolve, né? Ó, eu não entro nada pela metade. E a mente não para de funcionar nem domingo, né? Eu não entro em nada pela metade. Ou a água é quente ou é fria, a bola não entra não. Tá certo. É isso aí.
É não, Marlon? A luta é difícil pra todo mundo, tem que mandar ver. Eu tô animado, vendo muito, vindo muita gente. Isso aí. É. Essa rádio é muito bonita, mano. Parabéns. Ficou legal, né? Tá arretado. Pena que eu montei na hora errada. Nem sabia da pandemia. Ninguém, né? O mundo não sabia. Eu digo sempre. Só a China devia saber. Eu tava né? conversando, viu, Marlon? Quando podia a reunião, eu perguntava assim: faça um exercício, fecha o olho e lembre o que é que você estava fazendo no sábado de carnaval. Naquele dia, imagine, você poderia imaginar que 8 meses depois a gente estava no meio de uma pandemia dessa. Nenhum roteirista criativo, o melhor que tem de uma novela, Ia dar um conseguia rumo fazer. desse, ia dar um rumo que aconteceu em 2020. É o maior desafio que todas as gerações vivem. Ninguém viveu isso. Ninguém viveu uma pandemia dessa. Ninguém viveu. Então, é aquele negócio, quando você acha que tem resposta para tudo, vem o mundo e muda as perguntas. Pronto. É verdade. Só para brincar o poder com isso, né? econômico, sanitário, político, da saúde do mundo inteiro, unido para vencer isso. E a solução do espelho. Deus permite algumas coisas para que se possa refletir também. Né? Interativa. Às 7h56, a última pergunta que eu fiz para João Campos, ele que é candidato à Prefeitura do Recife, foi: você que não votou, não foi às urnas dia 15, para ele respondeu aí, para você ir para as urnas, para você votar, fazer a democracia. São 7h56. E as pessoas que não votaram em você? Nós vamos poder utilizar do debate, do processo de escuta, para a gente poder convencer as pessoas. Na vida, Marlon, tudo pode ser mudado, pode ser transformado. Muita gente não teve a oportunidade nesse primeiro turno de ouvir as propostas, de conhecer a ação por ação, de poder debater a cidade. E agora vai ser possível. Eu fiz uma campanha que eu respeitei todo mundo. Eu fui o único candidato que respeitei todos os adversários, que não fiz nenhuma crítica do campo pessoal ou para denegrir a imagem de ninguém. Respeitei a todos. Quando a gente faz isso, a gente deixa as portas abertas. Porque na vida, não é só na política não, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar quem pensa diferente da gente. A gente tem que respeitar quem tem uma história de construção na política. Então, nós fizemos uma campanha respeitando. E quando a gente respeita as pessoas, a gente vai deixar sempre a oportunidade de poder conversar com as pessoas e de poder mostrar que o recifense vai entre o passado e o futuro, o recifense vai escolher o futuro. O recifense lembra o que foi a gestão administrada pelo PT e suas arengas, o que é que fizeram a cidade do Recife. O recifense lembra como era a limpeza urbana, como era uma cidade que não tinha corredor exclusivo de ônibus, uma cidade que não tinha um PINHA, que não tinha um hospital do idoso e da mulher. O recifense lembra disso. E entre andar para trás e andar para frente, todo mundo escolhe andar para frente, né? Então a gente está muito confiante de que vai ser possível construir uma grande vitória no segundo turno. Às 7h58, para a gente encerrar, pede voto, fica à vontade, viu? Eu quero agradecer, Marlon, Matheus, a todos que estão com a gente aqui no estúdio, que puderam acompanhar a nossa entrevista, Eduardo Lima, aos que fizeram pergunta e a você que está nos ouvindo. Pedir um minutinho de atenção. Nós estamos a poucos dias da eleição. A gente sabe que a política tem que melhorar muito. E a única forma de a gente melhorar ela é trazer mais gente para participar. É que você faça a sua parte, você escute. E que a política fale a verdade. Minha gente, não tem nada mais forte do que a verdade. É na vida, é numa relação de amizade, numa relação familiar e numa relação política, sim. Eu entrei na política para fazer o que eu acredito, para poder trazer uma forma nova de fazer. Eu fui eleito deputado, mano, com 460 mil votos. E as pessoas disseram, eu quero ver se João vai ter coragem de fazer o que ele acredita. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Uma seleção pública para o meu gabinete. Contratei uma empresa especializada em seleção e abri vagas para quem quiser se inscrever para trabalhar comigo. Consegui mais de 500 inscritos por vaga. Fui o primeiro deputado federal do Nordeste a fazer isso. Aí disseram, João não vai ter coragem de inovar. Eu fui o primeiro deputado da história de Pernambuco a abrir um edital de emendas. Nós temos 18 milhões de emendas por ano para escolher onde é que coloca no estado de Pernambuco.
eu abri um edital, eu disse às pessoas, escolham onde é que eu vou colocar, que eu coloco. Ninguém nunca teve a coragem de fazer isso aqui em Pernambuco. Então eu vim para fazer diferente. Eu vim para fazer o que eu acredito, para dizer a verdade. Eu tenho esse compromisso comigo e com vocês para a gente poder fazer aquilo que acredita. Então, daqui até domingo, conversa com um amigo, conversa com quem está chateado com a política, com quem está desesperançoso e mostra que é fundamental participar, é fundamental apostar em alguém que vai ter coragem, que vai ter capacidade de fazer e de respeitar as pessoas, mas de poder fazer diferente. Então vamos em frente, que Deus nos abençoe. Obrigado pelo apoio que vocês nos deram no primeiro turno. Obrigado aos 233 mil recifenses que votaram na gente. E agora chegou a hora de avançar e de poder trazer cada vez mais gente para o nosso time. E eu tenho certeza que com muita fé em Deus, com respeito ao povo da nossa cidade, a gente vai poder consagrar uma grande vitória no próximo domingo. Um grande abraço para você, boa sorte. Obrigado, Marlon, Matheus, Eduardo, obrigado a todos e todas que nos acompanharam. Que tenham um bom dia, com muita paz e saúde para vocês e suas famílias. Sucesso para você e boa sorte mais uma vez. 8 em ponto. Esse é o Fala PE que volta amanhã, às 7 da manhã. Um abraço, viu, Matheus? Valeu, Marlon, um abraço pra Antes ti. de acabar, vamos falar sobre futebol? Vamos falar sobre futebol, dar uma passada? Você quer falar sobre alegria ou choro? O time do Tite foi bem ontem ou não foi? Ah, foi. Meteu 2-0, tá tranquilo, 100% nas eliminatórias. Agora o do Náutico foi mal, viu? Foi mal, né? Perdeu.